Sotaque e pronúncia. Qual é a diferença desses dois? Tem muita gente que tem medo de ter sotaque ou de pronunciar errado alguma palavra em inglês. Mas é errado cometer esse tipo de falha? Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco mais sobre a diferença deles e se é possível, se é feio cometer esse tipo de erro. Sotaque é quando a nossa língua materna influencia na maneira como a gente fala as coisas em um outro idioma ou no nosso próprio idioma. É a mesma coisa que existe no português quando a gente vai para diferentes partes. Por exemplo, no próprio português tem gente que fala porquê, porquê ou porquê. Isso é sotaque. Ou quando, por exemplo, os americanos falam bottle e os britânicos falam bottle. Isso é sotaque, é quando cada um vai falar de um jeito, mas ainda assim tá... É problema ter sotaque? De forma alguma. O sotaque é uma coisa, inclusive, muito interessante. Assim como para nós brasileiros, quando a gente escuta o sotaque de alguém, a gente já sabe, é nordestino, é mineiro, é de São Paulo, é do Sul. Isso é muito legal, porque isso é sua carta de apresentação. Ter sotaque não é um problema. Inclusive, ter sotaque em um idioma estrangeiro é uma coisa positiva, porque significa que você fala pelo menos 2 idiomas diferentes. Olha que coisa mais interessante. Então, não se envergonhe de ser sotaque, essa é a sua carta de apresentação e as pessoas adoram ouvir que você está aprendendo outro idioma. Agora, pronúncia é outra coisa. Pronúncia errada é quando a gente não sabe falar corretamente a pronúncia de uma palavra. E isso eu não sugiro você errar. É muito importante a gente praticar, treinar a nossa pronúncia. Por quê? Uma pronúncia errada, ela pode inclusive mudar o sentido da sua frase. E isso pode te causar até problemas. Eu não te aconselho a pronunciar palavras erradas, porque isso pode trazer falha na comunicação e as pessoas podem não te entender bem. Vou te dar um exemplo simples. Tem muita gente no Brasil que fala a palavra red pensando que está falando vermelho. Mas a cor vermelha no inglês é red. E a palavra cabeça é head. Você vê como que elas são extremamente parecidas e um erro de r ou r pode causar um problema? Bom, como melhorar ou como treinar a sua pronúncia? Primeiro de tudo é através do listening, através da escuta. Quanto mais você ouve, quanto mais você pratica a audição, melhor a sua pronúncia vai ser. Porque quando a gente pratica o listening, nós estamos aprendendo a maneira correta de pronunciar uma palavra. E isso vai ficar aqui na cabeça da gente. Outra maneira é sempre repetir as palavras que você ouviu. Então, se você tem dúvidas sobre como pronunciar uma palavra, repita ela inúmeras vezes. Um exemplo de palavra que as pessoas têm muita dificuldade de pronunciar é interesting. Interesting. Muita gente pronuncia interesting, porque é assim que se escreve. Mas não é assim que se pronuncia. Uma vez que você ouviu uma pessoa, independente de qual seja, falando corretamente a pronúncia dessa palavra, faça você o mesmo. Assim que você ouviu interesting e você captou isso, repita interesting, interesting. Isso vai te ajudar não só a pronunciar corretamente, como a memorizar mais vocabulário. Então, quais são as palavras que você mais tem dificuldade em pronunciar em inglês? Me conta aqui e eu vou gravar um vídeo para você com o top 10 pronúncias erradas e te ensinar essas pronúncias corretamente. See you!